O Diário do Campus começa agora. No final da década de 60, o relacionamento entre pessoas do mesmo gênero era considerado um crime nos Estados Unidos. No dia 28 de junho de 69, a polícia americana realizou uma batida no bar Stonewall, lugar frequentado pelo público LGBT. Porém, a polícia encontrou resistência por parte dos frequentadores. E aí este dia ficou conhecido como a Revolta de Stonewall. A partir de então, todo dia 28 de junho é comemorado o Dia do Orgulho LGBT. E para falar mais sobre este assunto, o programa dessa semana traz o aluno Felipe Loreto, do curso de jornalismo da PUC do Rio Grande do Sul. Ele cursa o 3º semestre e é bolsista de iniciação científica. Fiquem agora com a entrevista realizada pela minha colega Mariana May. Olá, o Diário Entrevista começa agora. Felipe Loreto é estudante de jornalismo da PUC-RS e recentemente se descobriu como bissexual. Tudo bem, Felipe? Olá, Mariana, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que está nos assistindo. Tudo certo, vamos nessa. Muito obrigada por falar com a gente hoje. Ok, primeiro eu queria te perguntar como é que foi esse processo de autodescoberta para ti? Então, Mariana, eu me descobri num momento assim meio que turbulento, assim, faz um pouco mais de um ano. Foi no meio da pandemia, né? A gente estava ali num período mais de carência, um período mais de descobertas, né? Acho que esse período da pandemia também ele foi um período de descoberta em todos os sentidos e para todas as pessoas. E para mim não foi diferente. Eu sempre tive amigos da comunidade LGBT, amigos gays, amigos bissexuais, e eu sempre estive, né, envolto a este meio, mas nunca tinha me permitido me envolver com alguma pessoa do mesmo sexo que eu. Nesse momento em que eu estava ali enclausurado, né, em casa, só trabalho, faculdade, foi um momento em que eu comecei a me fazer muitos questionamentos sobre mim, sobre a vida, sobre questões, desde questões mais simples até questões mais complexas como essa, né? Quando a gente se descobre bissexual, no meu caso, a gente passa por uma série de questionamentos, a gente começa a pensar em como que a gente vai lidar com isso, né? Poxa, eu me descobri aos 18 anos. 18 anos da minha vida são 18 anos anulados, são 18 anos em que eu não sabia quem eu era, né? Então a gente começa a fazer esses questionamentos e acaba se preocupando também como isso vai ser aceito pela família, pelos amigos, né? Nesse caso aí eu tive muita sorte que meus amigos eles já eram do meio, então eu tive um acolhimento muito maior e agradeço muito a eles por isso também. E quando eu comecei a me questionar muito sobre isso, né? Todos os dias eu acabava me perguntando, tinha noites que eu perdi o sono pensando nisso, que é algo muito delicado para se pensar, né? A gente começa a se frustrar bastante. E teve um certo dia que eu resolvi chamar um amigo meu para conversar sobre isso. E foi a primeira vez assim que eu me abri para alguém sobre o que eu estava sentindo em relação a essa questão. E eu lembro que foi assim uma noite, já era de madrugada já. No outro dia eu ainda tinha aula de manhã. E a gente passou assim a madrugada inteira conversando sobre isso. Eu disse para ele que eu não sabia ao certo o que eu estava sentindo, né? Até porque eu nunca tinha ficado com alguém, nunca tinha me envolvido com alguém afetivamente, né? Do mesmo sexo que eu. Então, isso meio que ficava na minha cabeça, me assombrando. E a gente conversou, ele disse para mim que a gente precisa dar tempo, né? Ele usou muito a palavra tempo, assim, na nossa conversa, que eu tinha que dar tempo para mim mesmo, para eu ir me descobrindo aos poucos. Eu não precisava de uma resposta imediata. Que a gente tem que dar tempo para nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam dar tempo para essas pessoas, para as pessoas da comunidade que elas estão se descobrindo ou às vezes nem se descobriram ainda, né? Não é legal tu ir lá, como a gente chama, tirar o amigo do armário, né? Sim. Ficar insistindo para a pessoa sair do armário, ficar colocando ela até em situações constrangedoras, muitas vezes. Às vezes a pessoa não sabe mesmo quem ela é, né? Isso é muito complicado. Exatamente, que nem eu falei, esse processo todo é muito delicado, né? A gente se descobre, depois a gente tem que se aceitar e depois a gente tem que buscar a aceitação dos outros. Sim. Então, são várias etapas, várias conquistas. E cada aceitação, cada conquista, cada acolhimento, assim, acho que são grandes gestos. Para as pessoas que não estão envolvidas nisso, às vezes podem achar que isso é balela que eu tô falando, mas não. Cada gesto, às vezes, dos menores já são, assim, gigantesco. Eu, depois dessa primeira conversa que eu tive, eu comecei a pensar e me sentir mais tranquilo para lidar e pensar sobre isso, né? Uhum. E aí depois eu resolvi
conversar com meus outros amigos do mesmo ciclo de amigos, né? Mas eu tinha me aberto até então só para ele. E a gente conversou, então meus outros amigos assim me acolheram de uma maneira muito, muito, muito gentil. E eu tive eu demorei, eu acho que cerca de uns 6 a 8 meses para me assumir, assim, para minha família também. Num primeiro momento não foi tão fácil assim, foi algo que a gente precisou trabalhar em conjunto, e eu acho que eu entendo também o lado, assim, da família, dos pais, muitas vezes eles não esperam, e como eu disse anteriormente, o tempo, eu acho que ele nos ajuda, né, em relação a gente consigo mesmo e tanto as pessoas conosco. Mas as pessoas, elas ainda acho que tem que trabalhar muito essa questão de não ver isso como uma decepção ou um problema que elas têm que aprender a lidar. Tem várias conquistas, várias coisas que a gente faz na nossa vida que são vistas com tanta naturalidade. E por que a orientação sexual de alguém tem que deixar de ser algo natural? Eu costumo dizer assim, inclusive quando eu falei para minha mãe, e num primeiro momento ela levou um certo baque, assim, eu disse, mãe, eu tô bem, eu continuo o mesmo Felipe, aquele que ri, aquele que brinca, aquele que briga, aquele que às vezes é chato, não tá no melhor dia e sai reclamando de tudo. Eu continuo bem, saudável, sabe? Eu sou eu, não muda nada. E, no entanto, que não muda nada, que já faziam 6 meses que eu já tinha me descoberto e tu não sabia. E eu continuei o mesmo. Uhum. E eu senti muito essa necessidade de contar, sabe? Eu tenho muito essa relação, assim, de querer ter uma troca, ser totalmente aberta. Eu gosto de ser muito transparente, assim, nas coisas que eu faço, no que eu deixo de fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu também sinto que essa questão da orientação sexual, ela não deve ser imposta para alguém, que a pessoa ela precisa conversar com os outros e contar para os outros o que ela é, o que ela deixa de ser. E isso tem muito a ver com a questão de naturalizar, né? A gente naturalizando isso, tu nunca vai ver uma pessoa que tem um relacionamento heteronormativo chegar e dizer assim, mãe, tô namorando, sou hétero, né? Estou me relacionando com uma pessoa do sexo oposto. Não, isso normalmente não acontece. Então, eu penso muito sobre isso. Por que isso tem que acontecer? Claro, a gente entende que isso tem que acontecer porque não é um processo naturalizado. Mas a gente tem que naturalizar esse processo para que, muitas vezes, essa questão de tu chegar e contar é um processo muito constrangedor. Muito constrangedor. Porque tu vai de mãos atadas, tu vai com o coração a mil, saindo pela boca, às vezes tu não consegue contar, tu sua frio e tu vai assim com uma mão na frente e outra atrás, né? Porque da mesma forma que pode ser muito acolhedor, pode ser que tu leve um tapa na cara, assim, e tu não e seja algo muito frustrante, né? E já adiantando um pouco também na nossa conversa, eu acredito que o recebimento da família, o acolhimento da família, acho que seja o mais importante de todos. Tu pode ter amigos que vão te abraçar, vão te acolher, vão te recepcionar da melhor maneira possível, mas nada melhor do que a aceitação da família. Tu tem ali um alicerce, né? Tu tem uma base ali que vai te sustentar. Tu pode sair na rua, pode ser xingado, pode ser zombado, mas tu sabe que voltando para casa, tu vai ter aquele aconchego, tu vai ter aquele acolhimento. Isso é muito, muito importante no processo, assim. Os pais, as mães, eles precisam entender isso, como a gente comentou, tem que naturalizar e tem que acolher. Eles têm que se mostrar ali dispostos a enfrentar, né, a estar junto nesta causa. Que as pessoas falam assim, eu não concordo. E recentemente até foi uma discussão que entrou em pauta, né? Não concordo, mas respeito. E a pessoa estando bem, se tu ama, se tu gosta, tu tem que estar bem junto, do lado. É isso, também acho. Acho que é isso também. E como é que foi finalmente poder ser quem tu é, né? E falar para as pessoas, como a gente diz, né? Que não precisa falar porque deve ser algo normal, mas como foi se libertar, né? Com certeza acho que é um alívio, né? Que cai sobre a gente. É um alívio. Olha, eu vou te dizer que assim, é um fardo que tu tira das tuas costas, é um peso que tu tira, que nem eu falei. A gente passa por um momento de muitos questionamentos. Quando tu acaba solucionando, é a mesma coisa quando tu tem um problema na tua vida, né? Que nesse caso não é um problema, mas vamos fazer essa analogia. Tu tem um problema, algo para solucionar, e tu não consegue desvendar aquilo ali, tu não consegue solucionar. E quando tu soluciona, quando tu vê que aquilo ali não é mais um empecilho para ti,
aquilo ali não é algo com que tu tem que te preocupar, sai um peso das tuas costas, sabe? Hoje em dia, eu sei que meu pai, minha mãe, eles estão cientes de quem eu sou. Eu não preciso mais me preocupar com o que eles vão saber, com o que eles não vão saber, se eles vão saber por terceiros ou não. Porque eu sempre carreguei isso muito comigo, sabe? Eu sou muito transparente, eu gosto de eu contar, eu gosto de eu resolver, eu gosto de eu chegar lá e conseguir. Eu gosto de ter o controle, assim, das coisas com que eu estou fazendo, sabe? Eu poder saber que eu consegui solucionar isso, que isso para mim já não é mais um problema, já não é mais um empecilho, já não é algo que me incomoda, que me tira o sono e que me preocupa. Nossa, não tem sensação melhor, assim, da gente poder ser quem nós somos, sabe? É gratificante, é um alívio, mas que para isso acontecer, a gente tem que dar o nosso tempo, né? As pessoas têm que entender que tudo são processos, todas as coisas na vida são processos, são etapas, e a gente tem que respeitar o processo. A gente não pode querer antecipar uma coisa que, na verdade, ela precisa de um tempo, tu precisa entender, tu precisa passar por isso para depois tu conseguir chegar ao ápice. E tu já participou de algum movimento LGBT? Já foi na parada ou em algum lugar? O que tu acha desses movimentos? Infelizmente faz um ano, um pouquinho mais de um ano, assim, que eu me descobri, me assumi, né? Faz pouco tempo, é muito recente. Então, eu não pude participar de nenhum evento presencial. Recentemente, eu até vi alguns vídeos que aconteceu. Eu não vou lembrar agora qual foi a emissora, porque eu vi pelas redes sociais. Mas eu acho esse movimento super importante. A gente está no mês do orgulho LGBT, né? Esse mês do orgulho é para a gente reafirmar a nossa existência, da gente relevantar as nossas bandeiras, que elas estão sempre ali em pé e muitas vezes as pessoas não veem. Então, assim, é um mês onde a gente precisa reafirmar tudo isso. E não é só nesse mês, né? A luta ela é constante. E muitas empresas, muitas marcas acabam direcionando apenas esse mês para essas lutas, essas bandeiras, né? Mas na verdade a luta ela é constante, ela é diária. E, infelizmente ela é diária. Queria eu que ela já tivesse que não precisasse nem lutar, né? Exatamente. Todos nós. Então, eu acho que esses movimentos eles estão ali para dar alicerce, para dar apoio para as pessoas que estão no processo de descoberta, para elas entenderem que no final fica tudo bem, que a gente tem uns aos outros também, né? Sim, não estão sozinhos, né? Isso é muito importante para todo mundo saber. Que não só elas estão passando por esse processo, como já tem outras pessoas que passaram por esse processo de descoberta, essa situação que é extremamente delicada e que no final fica tudo bem. Eu acho que esses movimentos eles são importantes, porque quando a gente se identifica no outro, acho que o ser humano, né, ele tem esse instinto de acolhimento, a gente acaba se abraçando. Quando eu vejo em ti alguma semelhança, é normal com que a gente se una, essa unidade, então ela é muito importante. E eu acho que os movimentos, eles estão aí para isso. E eu não vejo a hora da gente poder participar ali na redenção, estar ali no bom fim. Logo, fazendo vacina vai vir. Sim. E como foi se descobrir no meio de uma pandemia, né? Foi um choque, assim, né? A gente está passando por N situações. Uma coisa que nunca tinha acontecido antes, para mim, era tudo muito novo. Eu estava num processo também de transição, assim, para uma vida adulta, recém tinha ingressado na faculdade, no mundo universitário, então para mim era tudo muito novo. Depois parou tudo e é aula à distância e tu tem que te adaptar, tu tem que criar uma rotina, tu tem que conseguir dar conta de tudo. E além de muitas pessoas, né, estarem morrendo, da gente estar numa situação caótica, ainda chega para mim a situação da descoberta. Tu tem que lidar com isso, tem que te descobrir, sabe? Esses questionamentos começaram a surgir assim para mim. E não foi fácil. Foi um processo bem delicado, um processo que tirava o meu sono, como eu disse, e que eu passei um tempo questionando, né, só na minha cabeça ali, porque eu não tinha com quem contar e compartilhar desse sentimento. Eu não podia chegar na minha mãe e dizer, mãe, eu acho que eu tô pensando sobre isso, aquilo, eu tô confuso. Eu tinha muito na minha cabeça que eu precisava de uma certeza para depois, então, poder contar. E foi isso que eu busquei. Eu poderia ir lidando com a situação aos poucos e me descobrindo aos poucos. Esse processo é um processo, muitas vezes, gradual, assim, sabe? Não é uma coisa que acontece do dia pra noite, tu acorda, sou bissexual, sou gay, sou lésbica. Não. É um processo de descoberta. E é muito importante a gente respeitar o nosso tempo, a gente também não se sabotar em relação a isso, né? Eu estava num momento extremamente vulnerável emocionalmente, vários problemas, várias situações,
é no mundo todo, e Sim. caiu mais uma no meu colo e eu tive que aprender a lidar com ela e lidar com ela da melhor maneira possível, né? Tentando ali não me sabotar. Sim, além de lidar com todo o isolamento que você estava passando já, que já é uma coisa difícil, né, que todo mundo já teve que passar. E aí lidar mais com um processo de autoaceitação, assim, que a gente sabe que é difícil, né? A gente sabe que demora, a gente sabe que às vezes anos as pessoas têm aquela pulguinha atrás da orelha, mas às vezes não, né, por algum motivo não se permitem, né? Com certeza. E assim, eu vou te dizer que eu cheguei em até momentos, porque tem muito isso, né? A bissexualidade é vista por muita gente como uma coisa promíscua, como uma coisa indigna, assim, né? Inclusive, questões de preconceito dentro da própria comunidade, às vezes tem. E tu te questiona, tu pensa, será que é uma fase, né? Muitas vezes as pessoas falam tanto isso pra ti, replicam tanto isso, que tu acaba pensando e te questionando, será realmente que é uma fase? Que não é algo que um período, de repente, de carência, que eu tô aqui isolado, que eu tô começando a me questionar. Então, tu pensa muitas coisas, tu acaba deixando algumas falas preconceituosas te atingirem, como essa, por exemplo, de, é uma fase, tu não te decide, tu ainda vai se decidir, sabe? Tu tá passando só por um momento. E quando, na verdade, não, esse momento, ele é pra vida toda. E como tu mesmo comentou, essa questão, às vezes, da descoberta, tu pode descobrir com 40, 50, 60 anos. Ou na tua adolescência, ou tu já sentir isso desde criança. Não tem algo assim que é uma regra, ela precisa ser assim, não tem um fundamento. Nós vivemos num mundo extremamente plural, nossas vidas são plurais, as pessoas totalmente características diferentes, as pessoas têm jeito de lidar com sentimentos diferentes, né? Tem pessoas que vão lá, querem fazer tudo, são muito intensas, tem pessoas que não, tem pessoas que são muito mais, gostam de pensar, ou às vezes não se descobrem com mesmo. cautela, né? E é isso, acho que a gente tem que aceitar o processo de cada um. Por mais que seja longo, por mais que demore, ou às vezes a pessoa realmente não se dava, não tinha nem uma pista sobre isso antes, né? Mas sempre quando a pessoa vai lá e fala, a gente tem que acolher mesmo, né? Porque vai ser um alívio de qualquer forma. E sobretudo, né? Além de tu aceitar e entender o momento do outro, entender e aceitar o seu momento. A gente também tem que ter o nosso tempo. Com certeza, com certeza. E tu pensa em criar alguma iniciativa com o movimento LGBT? Já pensou sobre isso? Eu acho que eu quero poder ajudar comigo mesmo, assim, sabe? Com o que eu tenho em mãos. Eu sou uma pessoa que eu sou zero discriminação, sou zero preconceito, eu sou intolerante com a intolerância. A minha parte como cidadão eu faço. As pessoas têm que ter isso em mente. Tu não precisa. Tem pessoas que dizem assim, eu não sou preconceituoso. Tenho amigos que são. Nunca xinguei, nunca bati. As pessoas têm que entender que preconceito e atos de discriminação, elas são muito menos do que isso. Tu não precisa partir para violência para ser alguém preconceituoso, não, sabe? Tu tem que ter essa tua postura como cidadão, como uma pessoa da sociedade civil. Tem que ter essa postura de entender, de acolher e de aceitar. Eu acho que a gente parte desse princípio. Eu também faço parte da comunidade e tenho que entender, porque por mais que eu faça parte da comunidade, eu não sinto a dor, por exemplo, de uma pessoa trans, eu não sinto a dor de uma pessoa gay, eu não sinto a dor de uma pessoa lésbica, eu sinto a minha dor. Parto da premissa de que eu tenho que agir assim como cidadão, acolhendo, respeitando e aceitando as outras pessoas, independente de raça, credo, gênero, orientação sexual. E sobre iniciativas, assim, falando, eu não penso agora, num primeiro momento, de trabalhar com algo voltado exclusivamente para isso, mas eu penso em seguir do jeito que eu sou, assim, de acolhendo, levantando essas pautas, ajudando, dando visibilidade como pessoa na sociedade civil. E, por fim, queria te perguntar que mensagem tu quer deixar para as pessoas, para os familiares dos LGBTs, amigos, ou todo mundo que acha que ainda tem uma resistência de finalmente entender sobre o que é isso, né? Sobre o que é o movimento. Muitas pessoas dizem que, hoje em dia, essa situação já é muito mais aceita, e realmente ela é, e que bom que ela é, mas ainda não é o suficiente. A gente vê isso em pequenas ações no nosso dia a dia, em gestos, olhares, falas, entre muitas aspas, piadas. A gente tem que sempre procurar, um exercício que eu sempre faço comigo, de entender. Eu não posso sentir a dor do outro, mas eu tenho que procurar entender.
Então, eu digo isso para as pessoas que fazem parte da comunidade, mas que, querendo ou não estão dentro de todos os grupos. E falo isso para as pessoas que também não fazem parte da comunidade, para as pessoas que têm filhos que fazem parte, sobrinhos, netos, tios, qualquer situação, mas que também às vezes não tem ninguém por perto que esteja dentro da comunidade, mas que tenha um olhar de compaixão, de gentileza, eu acho que em qualquer situação com o próximo. E ressalto o que eu falei, a posição da família, ela é muito, muito, muito importante nesse processo. A gente se sente assim, a gente sabe que a gente vai enfrentar muita coisa ruim lá fora, mas a gente tendo esse alicerce, essa base familiar, tudo fica muito mais fácil. Tudo fica muito mais fácil, a gente parece que tem ali um gás, né, para viver. Tem muitas pessoas que são expulsas de casa por, gente, olha que bobagem, por único exclusivamente serem quem são, sabe? Tem pessoas que são rejeitadas, até então elas eram aceitas, mas a partir do momento que elas se assumem e continuam sendo a mesma pessoa, elas acabam sendo rejeitadas único exclusivamente por um gesto de amor, por querer amar alguém, por querer ser amado do jeito que é. Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa assim que a gente tem que trabalhar, a gente tem que pensar, antes de qualquer coisa, pensa, a pessoa está fazendo alguma coisa de errado? A pessoa está agindo de má fé? A pessoa está fazendo alguma coisa que vai prejudicar alguém? Não, a pessoa está só sendo ela, está só querendo amar, querendo ser amada. Eu acho que a gente tem que combater esse ódio, a gente tem que naturalizar essa situação, porque já está mais do que na hora. Eu já estou cansado de falar, vocês já estão cansados de ouvir, então para que a gente não precise estar repetindo aqui isso, eu não preciso estar vindo aqui falar outras vezes, a gente de repente não precisar estar levantando essa bandeira para o resto da vida e ter que estar lutando por isso, né? Então, para que isso não aconteça, a gente aprenda a naturalizar, a gente aprenda a respeitar, e não só respeitar, a gente aprenda a aceitar, porque não adianta tu dizer assim, eu não aceito, eu não acho legal, eu não gosto, mas respeito, porque nesse momento, nessa situação, tu não tem que aceitar, tu não tem que não aceitar, quer dizer, tu não tem que deixar de gostar, tu tem apenas que entender, respeitar e, sobretudo, aceitar. Então, ressalto essa importância também da família estar junto, porque é um dos momentos que a gente mais precisa da família, nesse momento. Então tá, Felipe, muito obrigada pela nossa entrevista, foi muito bom falar contigo. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. O Diário fica por aqui, agora a gente vai ficar com o quadro Fica a Dica com a Renata. Tchau, obrigada. O quadro Fica a Dica traz filmes, séries, livros, apps, cursos e eventos que complementem o tema da entrevista. A primeira dica do quadro é o livro Histórias do Movimento LGBT no Brasil, dos autores James Green, Márcio Caetano, Marisa Fernandes e Renan Quinalha. O livro reconstrói alguns temas e os momentos dos 40 anos do movimento LGBT brasileiro. Além disso, destaca a diversidade da sua composição. A segunda dica é o show Memórias, Canções, Amores, Lutas e Glórias da multiartista Valéria Vasconcelos. O show acontece no dia 25 de junho, às 19 horas, no canal do Teatro São Pedro, no YouTube. O show faz parte das celebrações do mês de orgulho LGBT, realizados pela Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul. A terceira dica do quadro é uma das edições da série Conversações, especial do mês Visibilidade LGBT, realizada pela Casa de Cultura Mário Quintana, que acontece no dia 28 de junho, às 19 horas, no Instagram da Casa de Cultura. Em parceria com a Livraria Taverna, o tema será diversidade sexual e o mercado editorial. Finalizando o quadro, a última dica é a curadoria mensal do Cineclube Musecom, do Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, que trará filmes com temática da inclusão LGBT no dia 28 de junho, no site do Musecom. O Diário do Campus fica por aqui, mas vocês podem continuar nos acompanhando no Instagram, no Twitter e no Facebook.
Não se esqueça de curtir este vídeo, deixar o seu comentário e se inscrever no nosso canal. A gente se vê até a semana que vem. Tchau!